Começa agora mais um episódio do nosso podcast e hoje o assunto é aquele que todo mundo tem uma dúvida guardada na gaveta. Afinal, como ler aquela receita de óculos e por que o grau muda tanto? Para clarear nossa visão sobre o tema, recebemos hoje o Dr. Leandro, um convidado que une o rigor científico com uma paz de espírito rara. Ele é médico formado pela UFMG e especialista pelo renomado Instituto de Olhos de Goiânia. Mas para além do currículo impecável, ele é conhecido por ser aquele porto seguro dos pacientes. Atende com uma calmaria e uma humanidade que fazem toda a diferença. E nas horas vagas é um paizão, dedicado, um marido incrível, o que explica de onde vem tanta paciência e cuidado. Olá, pessoal! Vamos dar início a um novo HOA Cast. Eu sou Jaqueline Pereira. Eu sou Jordana Daniela. E temos a honra de receber aqui hoje o Dr. Leandro Braga. Como vai, doutor? Olá, bom dia. Olá, doutor. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Que bom recebê-lo. Doutor, vamos conversar um pouco hoje. O nosso assunto é sobre óculos, o uso dos óculos, certo? Certo, vamos lá, temos muitas coisas para falar. Ai, que coisa boa, doutor. Então, o que significa exatamente assim, a receita de óculos? Certo. Então, a receita de óculos consiste em 3 campos para serem preenchidos, né? Um grau que é chamado de esférico, um grau chamado de cilíndrico e o eixo. O esférico é como se fosse o grau principal da pessoa, onde ele pode ser positivo, vai ter o sinalzinho de mais, ou negativo, o sinalzinho de menos. O positivo é a hipermetropia, que de certa forma é uma facilidade de ver para longe, uma dificuldade ou um cansaço de ver para perto. A miopia, que é o grau negativo, é uma dificuldade de ver para longe, uma facilidade de ver para perto. E o astigmatismo, de forma simples também, é uma dificuldade de ver para longe. Porém, o astigmatismo sempre vai ter um chamado eixo, que ele pode ser entre 0 e 180 graus, porque só naquele determinado eixo da córnea, que é o vidro do olho, que você vai ter aquele grau diferente daquele todo grau esférico. Em um único, é como se 179 imagens chegassem certinha no seu olho através do grau esférico e uma chegasse bagunçando todas, que é justamente o cilindro que você vai corrigir somente naquele determinado eixo. Sim. Doutor, usar óculos faz o grau aumentar? É um mito ou é verdade? Olha, é uma verdade relativa, porque na miopia, ao usar o óculos, você acaba jogando a imagem no fundo do olho para você poder enxergar, porém, ao mesmo tempo, ele joga a imagem um pouco atrás do olho, o que estimula o olho a crescer para trás e a miopia a aumentar. Desta maneira, as tecnologias pensaram sobre isso e criaram também uma lente que reduz esse defocus miópico para que não estimule a miopia a aumentar. Então, sim, pode ser que o óculos, mas principalmente no caso do míope, possa aumentar o grau, porém ninguém vai deixar de usar, porque enxergar bem é muito bom. Agora, tem a tecnologia que vai ajudar esse grau a não aumentar, isso pensando nos menores de 21 anos. Após os 21, dificilmente isso vai aumentar. E, doutora, assim, eu posso usar o óculos de outra pessoa? Às vezes a gente coloca assim, um óculos, esse óculos aqui ficou bom para mim. Eu acho que eu vou dar umas voltas com ele. Pode fazer isso? Certo. Bom, não vai causar uma doença ocular usar esse óculos, mas pode gerar desconfortos que talvez você não vai fazer uma relação imediata, mas no fim do dia deu uma dor de cabeça, deu um mal-estar, a visão fica perdendo foco, o foco vai, o foco volta. E se você também adquirir um hábito nesse sentido, você acaba não fazendo a consulta oftalmológica, onde, mesmo que você não queira um óculos,
Mas o oftalmologista faz muito mais do que isso, que é a parte de doenças que podem ser doenças graves. Diagnosticadas, às vezes precocemente. Exatamente. Então, a importância de consultar por conta principalmente de doenças. Não quero usar óculos por qualquer motivo, não tem problema, mas você pode estar com algumas doenças muito preocupantes no fundo do olho, principalmente. Às vezes vai só para saber se precisa usar o óculos, né, doutor? E descobre outras coisas, né? Exatamente. Pode pensar que a oftalmologia não é só o óculos, é muito mais do que isso. Existe validade para as receitas de óculos, doutor? A validade, a gente acha interessante valer por até 3 meses. A ótica não deveria fazer num período maior que 3 meses. Embora a tendência é que você possa usar o óculos até por 1 ano, 2, 3, não existe um prazo. Porém, em 3 meses pode ter algumas alterações que podem ser significativas, em especial em quem já está iniciando algum tipo de catarata. Então, a catarata faz o grau modificar muito. Então, a ótica pode fazer, usou a receita por mais tempo e o óculos não vai ficar tão legal como deveria se tivesse feito uma nova consulta, né? Sim. Doutor, mas e as crianças? Assim, parece que elas trocam de óculos com mais frequência? O grau muda, assim, mais rápido em crianças? Sim. As crianças tendem a mudar muito também pela adaptação. Às vezes a criança tem um determinado grau alto, onde inicialmente, para ela poder gostar de usar aquele óculos, prescreve-se um grau um pouco inferior, e numa próxima consulta precisa adequar esse grau para que ela enxergue melhor, e também porque ela está ainda no desenvolvimento da visão e dos graus, e esse grau tende a ir modificando realmente ao longo de um tempo, onde o acompanhamento poderia ser, a depender, semestral, anual ou até inferior, a dependendo de outras circunstâncias, como estrabismo ou não desenvolvimento total da visão de algum dos olhos, que é o famoso olho preguiçoso. Então, as crianças exigem realmente um acompanhamento mais próximo, mais frequente, com prováveis mais trocas de óculos. Certo. Doutor, um dos sintomas para fazer os óculos, né, é a dor de cabeça. E às vezes eles confundem a dor de cabeça, pode ser erro na prescrição do óculos. Pode acontecer isso? De ter erro na prescrição e começar a dor de cabeça? Pode sim. Aí, primeiro, né, o óculos, você pode errar na informação do paciente, na prescrição do médico e na fabricação da ótica. Com oftalmologistas experientes, a tendência é pensar que um erro de um óculos desconfortável, gerando provavelmente dores de cabeça, seja uma má fabricação na ótica. E não necessariamente também porque a ótica fabricou errado, ela quis fabricar bem. Mas às vezes aquela marcação que se faz ao colocar a armação do óculos, ela não ficou bem centralizada. E isso cada ponto da lente, existe um grau. O melhor ponto é aquele ponto onde a ótica marcou. E às vezes a marcação sumiu, a ótica não tinha tanta experiência para aquela marcação. E é onde o retorno ao se queixar de desconforto é importante, e não para conferir o óculos com as secretárias, mas para falar para o médico onde está o problema, para ele identificar, escrever para a ótica corrigir e até mesmo melhorar as suas marcações. Ótimo. E doutor, tem algumas óticas que fazem o exame, né? Tem. Isso é confiável? Olha, existe uma guerra nesse sentido, né? A O sua oftalmologista opinião sobre versus isso. o optometrista. Exato. O optometrista vai se defender e vai falar que ele é melhor, que ele consegue, que o oftalmologista não sabe prescrever um óculos. Isso, acontece isso. E o oftalmologista vai justificar da maneira que eu vou falar agora, que
é o famoso, ou quem sabe é complicado, né, falar dessa maneira, mas pode ser o barato sair caro, né? E isso não sou eu, são os vários pacientes que eu atendo que trazem essa informação para mim. E parece que isso está até aumentando, eles realmente estão, parece, vindo bem mais nos oftalmologistas mesmo. Porque o médico tem, primeiro, uma responsabilidade muito maior do que um optometrista. O médico ele tem um CRM, ele tem ali uma saúde pública onde ele tem o carimbo dele ali comprometendo ele se ele fizer algo errado. O optometrista não tem isso. Então ele às vezes vai fazer uma prescrição que não ficou legal, e aí a pessoa vai voltar no optometrista, ele não vai ser talvez acolhido, não vai ter um novo óculos para ser prescrito. E a condição do paciente, às vezes, são motivos graves. A pessoa tem ceratocone, tem uma lesão na córnea muito grave, isso eu já vi várias vezes. Ela tem a catarata, onde um óculos ela vai gastar um dinheiro à toa, por bobeira. Ela não vai ver se ela tem glaucoma. Então eu já peguei paciente com 60 anos que nunca tinha ido no oftalmologista, apenas no optometrista. Eu olhei o fundo do olho e falei, olha, seu glaucoma é muito grave, você está próximo de ficar cego. Então, não valeria a pena se a gente for pensar assim, só fazer o óculos, tem que ir no oftalmologista, porque você vai ganhar muito mais com isso. Ele não vai só te prescrever um óculos, ele vai olhar todas as porções do seu olho, saber tratar, saber cuidar de você. Sim, e vai passar também por vários aparelhos, né? Vários aparelhos, sim. Depressão do olho, vários, né, algumas doenças podem ser identificadas. Exatamente. Não é só o uso do óculos. Não é. As doenças que podem ser bem prejudiciais. E a gente tem que realmente falar para a população essa importância de ir no oftalmologista, né? Não é um comércio, o olho não é um comércio assim tão simples, Se diz, faça seu exame por R$1, né? Mas existem tipos de óculos, né, doutor? Diferentes, assim. E qual a diferença entre lente simples, bifocal, multifocal, os óculos? Eu gostaria só, antes de responder essa pergunta, só para complementar. E na optometria pode ter ali uma questão talvez até comercial. Então a pessoa está ali para consultar e ela pode às vezes nem necessitar de um óculos, uma criança. Mas pode ser que por ter uma relação ali com a ótica, ela queira sempre prescrever um óculos. Que pode até nem fazer mal para a criança, mas vai fazer um mal econômico. Em termos de gastar com algo que não precisaria gastar. A mesma coisa com a catarata, né? Se o paciente está ali... Exato, uma catarata e o paciente põe o óculos e ainda continua enxergando muito mal, ele poderia pegar aquele valor que ele investiu no óculos para investir no que realmente vai resolver, que é a cirurgia de catarata. E implantar uma lente. Implantar uma lente intraocular. Isso mesmo, doutor. Vale aí a dica, né? Sim. E quanto aos óculos, né? Existem as lentes simples, bifocais e multifocais. Alguns pacientes têm dificuldade, né? Principalmente quando muda para bifocal, né? O pessoal fica, parece que eu tô pisando alto. Exato. Eu tô com uma meio tonta com esse óculos. Tudo vê mais... Sim. Tá me dando náuseas. Então, qual que é a frase final após eu atender o meu paciente, né? É assim, olha... O óculos tem que ficar conforme você viu ali e eu te mostrei aquelas letras, tanto para longe quanto para perto. Se ficar bom, não precisa voltar. Se ficar qualquer desconforto, você vai voltar e não é para conferir o óculos, é para conversar comigo. Porque o grau pode estar correto, mas a marcação do grau, as posições ali sobre o óculos podem estar erradas. E eu só vou saber com você me informando. Para longe está bom, para perto está ruim. Eu estou tendo que movimentar o óculos. Então essas situações é que eu vou poder ajudar a escrever para a ótica, que foi o que eu falei anteriormente. O óculos monofocal é um óculos que é apenas uma visão simples. Você vai enxergar para longe e para perto com ele.
da mesma maneira, mas normalmente são nas pessoas menores de 40 anos, que elas têm o músculo da visão que regula a visão para longe e para perto de acordo com a necessidade. Após os 40 anos, nós temos a chamada presbiopia, em 100% da população. Até hoje ninguém escapou dessa situação. Então todo mundo acaba precisando... Quem tá depois dos 40, por aí, né? Dos 40 vai precisar de um óculos. Um pouco mais cedo, um pouco mais O tarde. braço fica curto. Exato, não tem como trocar o braço, então precisa do Aumentar o óculos. braço. Porque o músculo da visão, que regula para onde perto, ele perde essa eficácia. Então nós temos um grau para longe e um grau para perto. E por isso tem que ser o óculos bifocal, que vai ter a visão de longe e o grau para perto aqui embaixo. Ou multifocal, que vai ter a visão para longe, uma visão intermediária para computador e uma visão para perto. E nessas posições é que pode gerar o enjoo, a dor de cabeça, a tontura, o pisar alto, o desconforto, o joguei meu dinheiro fora, não quero esse óculos, tudo isso. E a gente não pode... deixar o paciente passar por isso. Esses pacientes que chegam em mim e falam tudo isso, eu vou acolher, prescrever o óculos, dar a segurança para ele de que vai dar certo, que o problema foi a má fabricação e que se ele precisar não se sentir bem, ele vai voltar e nós vamos resolver da melhor maneira. A gente pede para a ótica uma garantia de lentes para que ele consiga um bom óculos para uma boa vida para ele. Ah, que coisa boa. Isso gera uma grande segurança, né? Sim. Para o paciente. Porque não é só usar o óculos, ai, não deu certo. Não, ficou tudo errado, não gostei, aquele médico, ó, muito ruim. Isso. Aceitou errado. Isso mesmo. É isso que acontece, né? Isso. Tem que voltar ao médico, conversar novamente, ver o que aconteceu, porque muitas vezes é na fabricação. Exatamente. Dos óculos, né? E aqui não tenho dúvida, né? O hospital aqui, isso vai sempre acontecer. Vai sempre ser bem acolhido no retorno, porque problemas é para ser resolvidos, para isso que existem. Doutor, multifocal é o paciente que pode escolher ou é uma indicação mesmo para o paciente? Por exemplo, um paciente que enxerga bem para longe, começou só a dificuldade para perto, ele pode falar para mim, olha, quero óculos só para perto. Ótimo. Qual que vai ser o problema, entre aspas? Você vai colocar, vai enxergar para perto. Na hora que olhar para longe, vai dar uma tontura, você vai tirar. E na minha experiência, sempre me pergunto, doutor, qual que eu faço? Multifocal ou para perto? Aí eu sempre falava que não é eu que vou escolher, é o paciente. E você que vai decidir, tem essa situação e a outra. Hoje em dia eu já estou tentando direcionar. Eu falo, olha, faz o multifocal, usa ele só para perto, tira sempre que você quiser. Mas na hora que você quiser andar com ele, você vai ter essa possibilidade também. E normalmente é o que ocorre. O paciente que faz só para perto, muitas vezes passa 6 meses, 1 ano, volta falando, eu não estou dando conta do sol para perto, não. Eu quero agora o multifocal. Então a gente já tenta direcionar dessa maneira. E tem também a questão da profissão, né, doutor? Tem muita questão da profissão. Então, quem trabalha muito em escritório, existe a lente própria, a lente ocupacional, que vai dar uma visão legal para o computador, uma visão intermediária boa também. E existe os multifocais, os vários campos de visão, onde você pode falar, eu dirijo muito, então um campo de visão bom para dirigir. Sou costureira, vamos colocar na receita um bom campo de visão para costurar, para ver bem de perto. Então, a gente vai ajudar o paciente sempre a escolher o melhor óculos para ele. E aquelas lentes antirreflexo, faz diferença, doutor? Olha, é bem interessante, sempre o antirreflexo é interessante colocar, tanto para diminuir os brilhos, né? As ofuscações, os brilhos de todos os lados, os faróis, né? Aquele farol que vem assim, todo espalhado, o antirreflexo, ele melhora muito essa situação, que é onde a maioria das pessoas incomodam. E na hora que você tirar foto com óculos, tendo um óculos antirreflexo, a foto vai sair com o seu olho bonito. Se não tiver o antirreflexo, vai sair aquela foto espalhada no seu óculos e você não vai ver o olho da pessoa.
Entendi, tá vendo? Fica, então tem tudo. Tem todo uma Lente orientação. filtro azul, é mais marketing ou funciona mesmo? Essa eu vou polemizar. O paciente que me pergunta isso, eu falo assim, olha, você só vai escutar isso de mim, você não vai escutar dos outros. Que ainda não se comprovou que realmente ela dê um descanso para a visão. Os artigos ainda não mostraram que realmente ela diminui a fadiga ocular. O que se viu, por exemplo, é que colocar luz azul demais na lente é ruim, porque a luz azul ajuda no ciclo circadiano do sono, e isso poderia dar mais sonolência, filtrar demais a luz azul. Pensando nisso, os grandes laboratórios, fabricantes de lentes, agora inserem na lente o filtro deles tem 20 a 30% só de luz azul. O que aí é ok, é legal, mas se você for colocar um filtro de luz azul genérico, eu prefiro que não coloque. Pela estética também, porque normalmente esse filtro pode deixar a lente mais colorida, ela vai ficar um pouco acinzentada, e você, mesmo no ambiente fechado, vai ficar um pouco envelhecida com essa lente um pouco escurecida. Então, se for para colocar o filtro com esse 20, 30% que seja de qualidade, aí sua lente vai ficar transparentezinha, ou pelo menos você tem que exigir que seja assim com a ótica. Doutor, deixa eu te perguntar. E aquelas lentes amareladas? Porque meu esposo ele usa para noturno, né, para dirigir à noite. E quando chove também. É bem legal, ele ama esse óculos. Fica muito bonito, não, mas assim, ajuda muito, né? Essa experiência eu falo também como alguém que já usou e não como conhecimento médico oftalmológico, né? Um paciente mesmo chegou e um dia estava com esse óculos e, doutor, eu uso esse óculos aqui, é muito bom. Deixa eu ver. Peguei o óculos dele e, nossa, dá um conforto bem bacana. A tela do computador ficou uma maravilha. Parece que você coloca... Esse realmente descansa. É a lente âmbar, né? A lente âmbar. Muito bacana, sim. Dá um conforto ocular bem legal. E no caso, dirigir à noite com chuva ajuda muito. Dá aquela, Não sabia. uma segurança maior. Olha só. Legal. É muito incrível, sabe? Mas o óculos de farmácia, aquele que, né, a gente vai lá, escolhe, né? Antigamente só tinha nos Estados Unidos, agora já tem, né? Você chega lá, coloca e fala, nossa, eu vou comprar esse óculos aqui. Ficou ótimo para mim. É prejudicial para a saúde ocular? Olha só. Qual vai ser o problema desse óculos? É que não vai ser personalizado. Então, não vai ter aquela medição. Então, o óculos ele tem o ponto de visão daquele óculos comprado, ele já foi definido. Então, às vezes, você tem o olho mais junto ou mais afastado, e aí você não vai ficar com aquele melhor ponto de visão do óculos. É mais chance de dar enjoo, de ter dor de cabeça. Agora, você consultou com o médico. Você tem 0 graus para longe. Aí tem lá 3 graus para perto. Não tenho condição nenhuma para comprar um óculos. Doutor, posso comprar o de 3 graus da farmácia, sendo que tá legal aqui o meu exame oftalmológico? Pode. Até que pode. Até que pode, desde que não te dê desconforto. É. Mas se der desconforto, realmente, faça um particular para você. Personalizado, né? Porque Personalizado. O eixo não Isso. pode ser que não O vá. óculos de farmácia, só para complementar, né? Ele realmente não tem astigmatismo. E é muito difícil uma pessoa não ter astigmatismo. Então não vai ser um óculos bom, vai ser um óculos mais ou menos. Então, realmente, vou mudar a minha opinião. É melhor que não comprem. Faça um personalizado. Doutor, e para as crianças e os adolescentes, como que os pais podem perceber que eles precisam estar usando óculos? Quais são os primeiros sinais? A grande maioria das situações vem através da escola, né? A escola fala para o pai que a criança está tendo dificuldade em enxergar, está fechando os olhos. Agora, os pais realmente na vida hoje, né, que a gente tem que ter 2, 3 empregos, né? É difícil observar se o menino está realmente tendo dificuldade para longe, porque vai
conviver com a criança mais dentro de casa, assistir TV, coisas mais próximas, né? E o longe, ele vai realmente ser mais na sala de aula. Na sala de aula. Então, teria que ter essa... seria interessante, né? Que as escolas até tivessem algum programa aí de tempo em tempo, dar uma avaliada nisso aí. Mas os pais também têm que pensar que tem que trazer anualmente as crianças. Assim seria a melhor maneira. Eu gosto muito de contar uma história que a minha irmã, ela trabalha em escola, né? E aí um dia o coleguinha deixou o óculos lá na carteira, veio a menina, colocou o óculos e ficou encantada com o óculos, porque estava enxergando tudo. E aí deu o maior trabalho para poder tirar o óculos da colega e devolver. Olha só. Porque chorou, ficou, mas eu estou enxergando tudo agora. Quer dizer, ela não ninguém estava tinha enxergando. percebido que ela não estava enxergando. E a criança na sala de aula sem o óculos, desde que ela necessite, vai ficar mais desatenta. Desatenta. Vai ter um desempenho pior na escola. Então, Nervosa, é né? importante muito iniciar o atendimento da criança aí, assim, com 4 anos de idade, né? Pelo menos com 4 anos já ia identificar problemas de dificuldade visual. E se a criança não quiser usar o óculos, né? Porque tem algumas que são mais resistentes, né? Pelo menos até se adaptar. Depende muito do porquê que foi prescrito aquele óculos. Então, hoje, eu consultei uma criança fazendo um retorno com o óculos, acompanhado da mãe. Já entrou na sala falando que não queria usar o óculos, mas com o óculos no rosto. Aí, sentei lá, lê lá. Ele leu muito bem as menores letras, mais que 100% de visão. Sem o óculos, ele fica com 97% de visão, que é uma boa visão. Porém, essa criança tem 6 anos e a gente só tem até os 7 anos para estimular a visão de cada um dos olhos para que a gente, com aquele determinado grau, alcance as menores letras. Se você chega ali com 9 anos e não estimulou esse olho, mesmo com o melhor dos graus, você não enxergará as menores letras. Isso é chamado de ambliopia. Então, essa criança, eu falei para a mãe, olha, como eu já tinha te dito, o óculos para ele não é porque ele enxerga mal, ele enxerga bem. Mas ele precisa, com o óculos você viu que ele fica um pouco melhor, mas a principal função desse óculos é estimular a visão. Se com 8 anos ele decidir que ele não quer óculos, tudo bem. Mas até lá, a gente precisa estimular a visão dela. Isso ficou claro para ela, ela entendeu, falou, você vai ajudá-lo a usar da melhor maneira possível. Então depende muito das circunstâncias. Se não usar, por exemplo, a outra menininha dela, com miopia, 1,25. Ah, doutor, eu não estou ficando tanto em casa, ela não está indo com óculos. 1,25 você não enxerga lá no quadro direito. Então ela tem que usar, porque senão ela não está fazendo um bom desempenho na sala de aula. Então tudo depende, né, da idade da criança, do porquê que se passou, para evitar uma dor de cabeça, para ter desempenhos melhores. Para tudo isso, pode ser que sim, tenha que usar o óculos. Forçar mesmo. Forçar né? a usar o óculos. Doutor, e o estrabismo? O óculos corrige? Depende do tipo de estrabismo. Hoje, mais uma vez, um outro paciente que eu consultei, ele tem o olho desviado para fora e ele apresenta, consultou comigo e eu verifiquei que ele tem miopia. A miopia é um grau que na hora que você coloca o óculos, a tendência é que o seu olho corrija para dentro. Então, ao colocar o óculos, hoje ele fez o retorno, eu verifiquei que agora o olhinho dele está retinho, o olhinho não está torto. Se ele tirar o óculos, o olho desvia, porque perde qualidade de visão, então você olha para longe, aí um olho olha e o outro, não estou afim não, o que está pior, e olha para o lado. Então, na hora que ele tem boa visão com os 2 olhos, dependendo do grau da situação, esses olhos vão ficar retinhos, esteticamente muito mais legais, e o desenvolvimento é similar dos 2 olhos, porque se um olho fica para o lado, ele não desenvolve a qualidade de visão, que chamaria de olho preguiçoso, popularmente falando. Interessante. E assim, hoje, né, é muito comum, tanto crianças, até às vezes muito jovens, né, e adolescentes nem se fala, o uso das telas. Pode aumentar o grau, provocar algum tipo de doença? Pode sim. Então, é o fator a chamada miopia, né? A dificuldade de ver para longe que a gente gostaria de evitar, né?
Então, são dois fatores, é a genética, é os pais terem miopia, e o outro fator é realmente o uso em excesso da visão de perto. A visão de perto, a gente tem que contrair o músculo da visão para enxergar. E em tal circunstâncias, pode fazer o globo ocular aumentar para trás, crescer, o que é a miopia. Uma criança que, vamos supor, tem uma hipermetropia, nasceu ali com 2 graus, e dependendo da idade dela, ela vai começar a diminuir essa hipermetropia em direção a virar miopia, mas ela ainda tem uma margem até virar miopia. Agora a criança que está ali com só 0,75 de hipermetropia, que é o grau que não é ruim para longe, ela tem que ser, nós temos que ser mais contundentes em evitar a tela e também fazer exames como a biometria para ver o tamanho do globo ocular, em quanto tempo esse globo ocular está... Porque hoje em dia já existe algo que evita essa miopia desenvolver de forma tão intensa, que é o uso de um determinado colírio e também de lente do óculos específica que evita essa miopia aumentar tanto assim. Mas sim, as telas são prejudiciais, existem as idades de até 2 anos, 0 telas, 2 aos 10 até 1 hora, 11 aos 18 até 2 horas. Então, às vezes eu brinco, né, que eu vou fazer uma prescrição para a criança aqui, para o pai, né, vou te ajudar, vou fazer uma prescrição que só pode 2 horas de tela. Doutor, muito obrigado. Doutor, mas essa informação é importante demais, né? Porque às vezes eu vejo bebês já no celular. Sim. A gente pode repetir, então é de 0 a 2 anos. 0 telas. 0 telas. 0 telas. Dos 2 aos 8 até 1 hora. Até 1 hora. Eu acho que eu até falei um pouquinho errado. Aí dos 8 aos 11 até 2. Dos 8 aos 11 até 2. E dos 11 aos 18 até 3. Até 3. Aí ó, ajudou os adolescentes. Isso, até 3. Então essa informação é muito importante, né? Sim. Jordana. Sim. E saindo até da parte oftalmológica, da parte como pai que sou, e conversando com outros, né? Uma vez eu estava numa festa junina, né? Com meu menininho e brincando com ele, e um senhor chegou, olha, que legal você dançando com seu filho. Eu tô ali com a minha ali que já tá com 5 anos, quer nem saber de mim. Só quer saber do celular. Então, se você quer seu filho mais próximo de você, diminui a tela, porque senão você vai chamar para ir para a pracinha, para brincar, para divertir, e ele não vai querer ficar com o celular. É muito tentador, né? Muito tentador, né? A tentação é grande. Para alguns mitos e verdades, né, doutora? Vamos. Quem usa óculos, doutor, precisa usar o tempo todo? Não precisa. Precisa usar para lhe dar conforto e enxergar bem. A menos que seja criança que esteja ainda em desenvolvimento da visão, sala de aula e tudo mais. Mas o óculos vai ajudar a enxergar bem e evitar dor de cabeça, dar conforto. É para isso que é. Ele não tira doenças e não evita doenças, mas vai dar conforto e boa visão para se desempenhar bem. Né? Qualidade de vida, perfeito, perfeito. Doutor, e qual idade que o grau estabiliza? Existe uma idade fixa? Sim, é bem mais comum estabilizar com 21 anos de idade e é onde se normalmente pode pensar em fazer a cirurgia refrativa, que é a cirurgia de retirar o grau. Algumas situações precisam ser acompanhadas mais prolongadamente, como algum caso de ceratocone, e raramente vai esse grau. O grau modifica muito também com a diminuição da força do músculo. Então, eu falo muitas vezes que quem nunca usou óculos, com 40, e nunca precisou, com 40 vai precisar para perto, e com 50 vai precisar para longe. Mas porque o músculo cansa primeiro para perto, e depois, como a pessoa já nasceu com um determinado grauzinho, ela cansa depois para longe. Bem. Doutor, pode dirigir com óculos vencido? O óculos em si, ele não tem o vencimento, ele não tem uma data de validade. Mas o correto, segundo a Sociedade de Oftalmologia, é consultas anuais. Você pode
achar que tá bom, mas existe algo melhor, então daqui a um ano pode ser que exista um grau um pouquinho melhor, porque o seu músculo da visão cansou, o astigmatismo alterou um pouquinho, porque começou um pouquinho de catarata. Então você vai enxergar melhor, dirigir melhor, correr menos riscos, né? Então, consultas anuais. E dormir com os óculos, pode? Tem gente que faz tudo, né? Porque fica ali assistindo filme e tal, de repente, ó, apaga. O óculos tá todo torto no rosto. E dorme com os óculos. O ruim disso vai ser em especial multifocal. O multifocal, ele tem que ser uma armação firme, que não fique muito molenga, que não seja torta, que não entorte. Por quê? Porque o multifocal tem a posição de longe, meia distância e perto. Se você entorta ele, até se você usar máscara na época do Covid, o óculos ficar um pouquinho mais alto, o cabelo vai dar distúrbios assim na sua visão. Você não vai estar nos centros ópticos corretos para enxergar correto. Então, se você dorme com óculos, você estraga ali o óculos, a posição, e não vai enxergar tão legal. Doutor, os óculos, eles podem viciar o olho? Olha, quem não usa óculos tem esse medo, né? De usar o óculos e depois achar que agora não consegue mais ficar sem óculos. Eu falo que é muito mais porque você ainda não conhece o que é bom. Então aquilo ali é o seu bom. Sim. Aí você coloca algo melhor e você tira, aí você vai pensar, nossa, mas agora tá muito ruim. Mas esse ruim para você foi bom um dia, se você gostava, mas porque você não sabe que existe algo melhor. Não é que ele te viciou, é porque... Verdade. Então, melhor. Só um detalhe, doutor. Quando eu fiz cirurgia refrativa, foi assim, eu não sabia que o céu era tão azul, que as plantas eram tão verdes. Exatamente. As cores tão intensas, Exatamente. né? Porque é uma experiência diferente, né? Da visão que eu estava acostumada. Isso. Ficou melhor, né? Do bom pro perfeito, Isso né? mesmo. Perfeito, exato. Vamos começar nosso bate-bola, doutora? Vamos fazer um bate-bola, doutor. Certo. Esse aqui o senhor Vamos lá. não teve acesso a ele. Esse aqui agora é só É. eu e o doutor aqui. Vamos fazer a pergunta do Sim. senhor. Vamos lá. São respostas rápidas, né? Isso. Coisas mais Pessoais, né? pessoais. Aham. Então, uma palavra que define sua rotina em casa. Doutor Leandro. Amor. Ser pai é? A melhor coisa do mundo. Qual que é seu hobby favorito para relaxar a sua vista e a sua mente? Minha vista, estar brincando com os meus filhos. Uma mania que o senhor tem no consultório. No consultório. Olha Eu falo só. assim, que o senhor nunca viu nenhum doutor fazendo isso. Não tem uma coisa assim específica, não. Eu sempre tento, às vezes, revisar algumas. Eu tenho flashes na minha mente, né? Às vezes um paciente saiu e eu penso assim, nossa, tinha que ter passado um colírio antialérgico para ele. Às vezes até sai correndo do consultório para pegar ele ainda para voltar. Pra voltar. Eu tô tomando banho e falo, nossa, aquele paciente, eu podia ter feito mais uma coisinha assim. Então, a oftalmologia está na minha mente. Tá na minha mente. Tá na sua mente, né? Qual a maior lição que a sua família te ensinou sobre ser médico? Lição. Você é o primeiro médico da família, doutor? Eu sou o segundo médico. Tenho um Segundo. irmão urologista, né? Mas eu procurei a medicina porque agradar o outro, a outra pessoa, e ela ficar feliz com o que você fez, é algo que eu precisava muito. E eu via isso acontecendo com o meu irmão mais velho. E isso é o que me movimenta e que me faz viver. É a pessoa feliz com o que eu pude fazer por ela. Então, para mim, a melhor coisa do mundo nessa questão de ser médico é poder ter a retribuição de que eu fiz algo bom. E para isso, eu sempre tento realmente fazer o melhor para o paciente. Que bacana. Doutor, café ou um bom descanso? Café. Tem que ter um café, né, doutor? Doutor, o que não pode faltar num domingo com a esposa querida e os filhos?
que não, o passeio no parque ou em alguma brinquedoteca, né? Isso aí tem que ter. Se não fosse oftalmologia, seria? Seria. Já pensou em outra Olha só. profissão? Plástico ocular. Ah, que Plástico legal. ocular não, cirurgia plástica, né? Legal. Acho que sim. Um conselho que o senhor dá para os seus filhos e que também serve para os seus pacientes. Eu dou para meus filhos que a maior. Bom, para os meus pacientes, eu acho que como eu atendo muitas famílias, né? Então sempre que entram famílias no meu consultório, eu fico feliz por eles. Que família é realmente a melhor coisa que existe, né? A gente, o maior amor que tem, é o melhor jeito de viver, é viver com a família, não é outras coisas não. Então, na hora que entra duas, três, eu fico, nossa, que bacana essa família, né? Eu também tenho assim. Então, é aí que está a sua riqueza. A maior coisa da vida é realmente a família. Doutor, uma frase do doutor Leandro para o doutor Leandro. Qual a frase que o senhor deixaria para o senhor hoje? Continue trabalhando de forma correta, tentando fazer o melhor pelos seus pacientes, o melhor pela sua família, para que tenhamos pessoas boas no mundo e para que você dê esse conforto, não só médico, mas de carinho, de acolhimento, como tem, né, todos nós precisamos. Então, o paciente que entra no consultório, você não vai olhar ele só pela parte médica, oftalmológica, né? Tem que realmente ter um cuidado com aquele ser humano, e não por ele ou por marketing, mas porque é bacana. Se você interage ali com aquele paciente, você se sente bem, você vai feliz, ele fica feliz com você, e ele feliz com você, você vai para casa feliz. Doutor Henri, qual assim, nós estamos finalizando o nosso HUA Cast. Qual assim o recado que o senhor deixa, né, para quem está nos ouvindo sobre estes assuntos todos que conversamos hoje? Olha, eu sou muito fã desse hospital, eu sou muito feliz por aqui estar. Eu falo assim, realmente consultem aqui, são profissionais muito bons. Eu, inclusive, me formei em Goiânia e posso falar que aqui é um hospital assim que não perde para nenhum outro. É um hospital maravilhoso. Não perde, não, ganha de todos os que eu conheço em termos de qualidade médica, de atendimento em todas as áreas, de limpeza, de atendimento de todas as secretárias, administração. Então, realmente, eu sou muito fã desse hospital e venho. Eu posso falar hoje, posso falar de ontem. Paciente, doutor, eu estou impressionado com esse hospital. E realmente eu escuto, não é eu que provoquei o paciente a falar, realmente. Então, assim, venham para o HUA, venham realizar suas consultas. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem. Bom, doutor, muito obrigado pela sua Obrigada, foi presença. maravilhoso, doutor. Foi Obrigado, incrível pessoal. todas as informações, Muitas o que o dúvidas. senhor trouxe para nós hoje. Fico muito Nossa. feliz por estar aqui, viu? Obrigada Obrigado, pela presença. viu? Obrigada, doutor. Você que está nos ouvindo, segue, compartilha, curte, comente. Vai tirar muitas dúvidas suas, dos seus amigos, familiares. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Obrigada. Obrigado.